Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Essa aula está baseada no livro O Evangelho dos Humildes, de Eliseu Riconato. Jesus, vendo grande multidão, subiu ao monte e se achegaram a ele os seus discípulos. E eles ensinavam, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Os pobres de espírito são os que respeitam a criação, sabendo que tem o reino de Deus dentro de si. Só as pessoas humildes são livres para servir a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Na maioria das vezes, na terra, as pessoas ganham as coisas através dos gritos. Mas através do sofrimento, pela lei da reencarnação, eles vão aprender que os mansos é que vão ter o poder de possuir a terra, sem precisar de nenhum alarde para isso. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. As pessoas que aceitam o seu sofrimento e sabem que isso foi sua escolha pela vontade de Deus, elas serão consoladas. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. É a nossa disposição e submissão às provações escolhidas. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se estivermos cultivando sempre o bem, estaremos a caminho da lei do amor. E se cada um tiver misericórdia do outro para com o outro, nada lhes faltará. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não é só aquilo que se fala, são os nossos sentimentos e a ausência de pensamentos inferiores para com o outro. Você falar realmente através do coração. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São os filhos verdadeiros de Deus. São os que vão edificar e levar o mundo à paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A mobilização de todas as criaturas em favor do bem, o bem para com todas as pessoas. Bem-aventurado quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Significa que nós estamos na certeza da proteção divina, porque quem está com Deus, quem está com Jesus, não precisa se preocupar com os outros. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é copioso aos céus. Assim também os profetas, na sua época, foram perseguidos antes de nós. E eles ainda nos dizem: vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Assim, a luz diante dos homens, para que se vejam as boas obras. Atualmente, a luz dos modernos discípulos é a mediunidade, para que ela brilhe, para que haja realmente uma comunicação
um amor do ponto de vista de que você vai também conseguir ajudar a quem precisa e também se ajudar através das sessões mediúnicas. O médium normalmente tem que travar lutas, mas tem muitas lutas contra si mesmo, que é o nosso comodismo, a inércia, a rotina de não querer sair para procurar fazer alguma outra coisa. O preconceito social, inclusive até as inclinações negativas e as incompreensões dos nossos familiares. O que dizia Jesus é que a mediunidade bem praticada se assemelha ao caminho do Gólgota. É um caminho de sofrimento, mas que tem que ser trilhado até o fim. Emmanuel assim se expressa. A mediunidade nas suas lutas é progresso e redenção. Ela é concedida por Deus, é um atributo do espírito e um patrimônio da alma imortal. É um elemento renovador quando ela está ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. O cumprimento da lei e dos profetas. Jesus já dizia: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Porque ele sabia da hipocrisia das pessoas daquela época. E, atualmente, o Espiritismo nos ensina a viver o Evangelho. Só que é preciso que nós realmente o vivenciamos. Ele também falava que o céu e a terra não passará até que tudo seja cumprido. Porque muitos têm oportunidade de conhecer o Evangelho, mas é preciso vivenciá-lo para que ele seja gravado no nosso perispírito. Quem quebrar o mandamento será pequeno. E quem realmente ensinar será grande. A vossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. Senão, não entrarás no reino de Deus. Porque quanto mais evoluído, quanto mais tiveres conhecimento, mais estás obrigado com o Pai a cumprir suas leis. Não matarás, e quem matar será réu. Mas ele ainda dizia muito: quem se irá contra o seu irmão será réu. Não é só a morte material. Muitas vezes, as pessoas causam uma coisa pior, que é a morte moral, deturpando a reputação de alguns, tirando a harmonia do lar, tirando a fé e a esperança de pessoas, muitas vezes até de crianças. Você começa a destruir o futuro delas. Se estás fazendo a tua oferta e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vai e se reconcilia com ele, para não seres entregues ao juiz. E aí terás que pagar ceitil por ceitil, o que poderia abreviar na estrada que estamos seguindo. Não adulterarás, nem cobiçarás, pois
no seu coração adulterou. Isso não significa que mesmo que você cobice uma pessoa só com pensamento, você já está adulterando. Se o teu olho ou a tua mão te serve de escândalo, corta-o e joga fora. Ele também falava da lei de Moisés, porque todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por traição, cometerá o adultério. Jamais deverás jurar falso. As palavras de Jesus nos ensinam sempre a humildade e a nossa resignação. Naquela época, ouviram olho por olho e dente por dente. Mas ele fala para não revidar, porque está proibido a vingança. O castigo, na realidade, deve vir do alto e não através de nós. Isso não significa na impunidade, mas significa que nós não devemos agir do mesmo modo que as pessoas estão agindo de maneira incorreta. Dá a quem te pede e não volteis as costas ao que deseja que te empreste. Também tens ouvidos, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas ele nos falou, amarás o teu inimigo. De que maneira? Você não pode amar o inimigo com a confiança nem o amor que você tem pelo seu amigo. Porém, você pode fazer o bem a quem vos tem ódio e orar pelos que te perseguem. O inimigo pode ser o próximo pela lei da reencarnação, porque o ódio liga pelo sofrimento, o amor pela felicidade. A morte não nos livra do inimigo. Na maioria das vezes, ela aproxima, e aí o problema vai ser maior. Por isso é importante perdoar e não procurar revidar. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier se ele tinha inimigo, ele disse que não. Que ele não sentia mágoa por ninguém e que ele não tinha nenhum inimigo. Se alguém for inimigo dele, o problema é dele. Não foi, né? Não foi da parte dele esse problema. O nosso progresso espiritual é combater o nosso amor próprio, aquele orgulho que impede que a gente tenha fraternidade. E para sermos perfeitos, nós precisamos amar a todos e a humanidade, principalmente agora que a falta de harmonia está fazendo com que soframos muito mais do que talvez fôssemos sofrer. Vamos falar agora sobre esmolas, oração e jejum. Guardai-vos ao fazer vossas boas obras, porque se estás fazendo boas obras para que os outros observem, para que os outros achem que vós sois bons, isso de nada vale para a vossa alma. Quando dá uma esmola, a mão direita não precisa saber o que está fazendo a esquerda. Não precisa avisar para todo mundo que está dando alguma coisa.
para orar, entra no teu aposento e fecha. Não significa que você tenha que se trancar, mas é preciso que você se feche interiormente. A oração é para Deus, não é para os outros. Nós não precisamos falar demais. Jesus sabe o que nós precisamos, mas é preciso que nós façamos isso de coração, porque a prece é um dever, uma adoração e um agradecimento. A oração para seguir é a que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoar-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Quando jejuardes, não vos ponhais tristes, não sejais hipócritas, para que todos saibam que estáis jejuando, que estáis sofrendo. Temos que ter resignação com as provas, com as coisas que nos acontecem e que nós precisamos passar. Jejum é nos libertarmos das nossas imperfeições, que não temos poucas. Quando perdoamos, abandonamos os vícios. Termos pensamentos puros, porque os pensamentos ruins, eles podem cristalizar e fazer com que aconteçam muitas coisas. Precisamos ser humildes e amarmos o próximo. Esse realmente é o nosso jejum espiritual. O tesouro do céu. Não queirais o tesouro da terra. O tesouro da terra, as pessoas estão a fim de roubá-lo, tirar. Vamos precisar do tesouro do céu. Jesus quer que utilizemos com a vontade divina. O material que nós temos é o trabalho para com as pessoas. E a parte intelectual para desenvolver a arte e a ciência que vai nos ajudar no nosso caminhar. O tesouro espiritual são os meios que nós precisamos para a prática do bem, que é a bondade, a moralidade, a inteligência, a tolerância, o amor fraterno para com todas as pessoas, sem discriminação. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Riquezas espirituais chegam com o jejum, mas esse jejum significa extirparmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ódio para com os outros, os nossos preconceitos e os nossos vícios, para conseguirmos realmente extirpar o mal. Teu olho é a luz do teu corpo. Se ele é simples, se ele é bom, ele é luminoso. Se mal, teu corpo estará em trevas. Se vermos as qualidades ruins do irmão,
estaremos criando trevas para nós, porque nós estamos prejudicando o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Para conquistar a espiritualidade, preocupemos-nos com a alma e depois com o corpo. Principalmente as pessoas que têm a mediunidade desenvolvida. Porque as coisas materiais nos levam ao perigo. Ela pode embrutecer nossa alma e fazer com que nós esqueçamos da centelha divina que todas as pessoas têm dentro de si. E isso nos afasta de Deus e retarda o progresso espiritual. Preparemos-nos espiritualmente para que cada dia cumprimos nossa obrigação. Se fizermos o melhor cada dia, nós estamos garantindo o nosso futuro, porque o futuro pertence a Deus. Quem fica preocupado com o passado e fica só pensando no presente, no futuro, deixa de viver o presente, que é realmente o que importa, é que você faça isso de uma maneira correta. As coisas santas não deis aos cães. Termos perseverança na oração. A porta estreita, que é mais difícil de ser conquistada. Os falsos profetas que vão aparecer. Devemos ouvir e executar as palavras de Jesus. Porque quando você começa a ouvir, você sabe realmente o que é verdade, o que é bom e o que não é. Não julgueis para não ser julgados. Jesus condena a maledicência, porque ela agrava a vida do irmão. O que é que você vê um cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que você tem no teu? Um defeito é socorrer aos outros sem primeiro atender às nossas necessidades. Nós temos que estar conscientes daquilo que nós somos, o que temos, as coisas boas, mas também as coisas que não são muito boas e que precisamos mudar. Graduar os ensinamentos com a compreensão das criaturas. Ter boa vontade para criar um terreno para a semeadura. Preparar-se para adquirir uma autoridade moral. Pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Batei e vos abri-vos-á. Nunca nos entreguemos à preguiça ou à inatividade. Jesus nos ensina a procurar as imperfeições da alma e que o Pai nos inspire como ficarmos livres delas. Qual de vós, se o teu filho te pede um pão, dá uma pedra? Se pede um peixe, você dá uma serpente. Se vós que sois maus, cheios de defeitos, sabeis dar coisas boas, imagine teu Pai que está no céu. Só que o Pai, ele vai dar conforme a necessidade de cada um. Porque muitas vezes estás pedindo alguma coisa que vai complicar a tua vida. Então, ele vai dar o que vai ser bom para o seu desenvolvimento. Tudo que vós quereis que vos faça os homens, fazeis também a eles. É a lei da causa e efeito.
Se você não gosta de ser maltratado, não maltrate o outro. Entrai pela porta estreita, porque pela porta larga é o caminho da perdição. É a luta para a conquista dos bens espirituais. Os gozos terrenos são a porta larga para os planos inferiores. Jesus nos convida à humildade, mansidão, misericórdia, para nos tornarmos pacíficos e limpos de coração. Também nos fala para nos reconciliar com o nosso adversário, não ter pensamentos adúlteros, honrar a família, não abrigar ódio nem vingança dentro de nós. Nós precisamos ser úteis a todos e orarmos pelos nossos inimigos, que vai nos ajudar a ficar de bem com eles. Dá um justo valor às coisas da terra, para amealhar as riquezas espirituais. Porque quando você pensa nas riquezas espirituais, as coisas do seu dia a dia e do seu trabalho também vos chega bem. Confiar na providência divina para que possamos corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições e abandonar os vícios. Essa é realmente a porta estreita e difícil de se conseguir. Falsos profetas, guardai-vos deles, pois são lobos em pele de cordeiros. Eles trabalham contra os ensinamentos de Jesus e procuram perpetuar a ignorância espiritual. Eles falam, toda árvore boa só pode dar bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Aferir os conhecimentos com os ensinamentos de Jesus. O que tiver em desacordo deverá ser rejeitado. Até o próprio Kardec falava isso. Se por acaso alguma coisa que vos falei não está indo junto com os ensinamentos de Jesus, segui a Jesus, que é quem vai adiante da nossa trilha. As árvores somos nós, e os frutos são as nossas ações. O fogo é o sofrimento. A vontade do Pai é que não sejamos hipócritas, nem orgulhosos. Fazemos o bem pelo bem. Ele sempre dizia, o que ouve minhas palavras e as observa, será comparado ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Todos nós vamos ter infortúnio. Todos nós vamos ter tribulações. Mas se estivermos dentro de nós, bem fundados espiritualmente, as coisas vão passar e a nossa casa continuará erguida. A observância dos preceitos de Jesus nos dará uma fortaleza maior. Viver de conformidade com o que nós aprendemos, além do estudo do Evangelho, podemos nos fortificar com a prece, a leitura de bons livros, visitar doentes e amparar os desvalidos. Um ponto para o fracasso é a não observância das lições do Evangelho. Outra é a falta de força moral suficiente, a falta de resignação nas nossas provas. Usar dos bens para satisfazer o seu egoísmo.
Você tem que usar dos bens, não só de uma maneira tranquila, mas também para ajudar o outro. Jesus, tendo acabado de falar, o povo estava admirado de sua doutrina, porque ele os ensinava com autoridade, amorosidade, e a doutrina ia direto aos corações de cada um, levando a certeza e a ideia de um mundo de paz, de amor e de fraternidade. Obrigado.